Queremos fazer aqui uma pequena oração para estudarmos a palavra de Deus nessa noite. Querido Deus, eterno Pai, queremos pedir, Senhor, neste momento, humildemente, a presença do Teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor, para entendermos a Tua palavra, para que a Tua palavra arda no nosso coração, para que a Tua palavra faça nos mover nos caminhos e nas pegadas de Cristo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Cuidado possível. Então, irmãos, nessa noite nós vamos falar um pouquinho a respeito da vida no Espírito Santo. Somente através do Espírito Santo o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, os irmãos não precisam abrir ainda não. Ele diz o seguinte: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nossa religião jamais será uma experiência viva. As Escrituras Sagradas nos informam como esse agente divino nos conduz à plenitude dessa experiência em Jesus. Antes da ascensão de Jesus ao céu, Jesus fez uma promessa maravilhosa da presença do Espírito Santo na nossa vida. Aí agora nós vamos começar a usar a palavra de Deus. E o primeiro verso que nós vamos ler aqui é o Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, e o verso 16. E João 14, 16, diz assim, Jesus, que disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse outro Consolador? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Por que Jesus falou outro Consolador? É porque era o seguinte, os discípulos, João escreveu isso daqui, mais de 70 anos depois da morte de Cristo. A gente pensa assim, não, ele escreveu, Jesus estava vivo e ele estava escrevendo. Essa é a imagem que a gente faz na nossa cabeça, que o Evangelho de João foi escrito quando Jesus ainda estava vivo. João estava lá escrevendo, vendo as coisas acontecer e escrever. Não, foi nada disso não. Ele escreveu isso daqui mais de 70 anos depois que Jesus já tinha morrido. E aí a gente entende por que ele consegue, então, trazer de uma maneira sábia, muito sábia, que na época que Jesus estava vivo, ele não era desse jeito. Vocês lembram como é que João era, Era o filho do trovão. O filho do trovão. Então, naquela época, ele não tinha a sabedoria que ele teve ao escrever 70 anos depois. E nós vemos aqui que Jesus diz assim, outro consolador por quê? Porque Jesus sabia que ele ia morrer. Então os discípulos estavam acostumados com Jesus, queriam a presença de Jesus, e Jesus então disse para ele, não se preocupa não, eu vou dar outro Consolador que vai trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhava na vida de vocês.
E esse Consolador é o Espírito Santo. O outro verso concomitante com esse é Evangelho de Lucas, no capítulo 24, Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas capítulo 24, verso 49. Aqui outra situação. Lucas também não estava junto com Jesus quando escreveu isso daqui. Ele escreveu muito tempo depois também. Então, Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido do poder. Então, irmãos, Jesus sabia que seus seguidores iriam precisar do Espírito Santo na sua vida. O que seria do homem e da humanidade hoje, sem a presença do Espírito Santo? Você já imaginou o que seria? Vocês veem ali que antes do dilúvio, a humanidade era terrivelmente pecadora. Nós não temos noção de que nível que chegou o pecado antes do dilúvio. Chegou num nível tal que Deus falou, não tem jeito, o único jeito é destruir. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época agora que está caminhando para aquele mesmo ponto. E eu digo uma coisa, irmãos, ainda não chegou, porque o Espírito Santo ainda tem trabalhado na vida de algumas pessoas. Tem trabalhado na minha vida, na sua vida. De muitas pessoas que estão aqui nesta igreja, em todas as igrejas aí espalhadas pelo mundo e pelo Brasil. Porque se não tivesse essas pessoas que o Espírito Santo pudesse trabalhar, essas pessoas intercessoras, essas pessoas que são caridosas, que querem ajudar, que querem amar o próximo de verdade, que querem levar a bênção para a vida das outras pessoas, gente, esse planeta já teria sido destruído. Porque se ficar na mão do ser humano, sem o Espírito Santo, esse planeta já estaria destruído. O Espírito Santo, ele deveria de ser a coisa mais importante na nossa vida como cristão, irmãos. Deveria de ser a nossa maior preocupação, a presença do Espírito Santo na nossa vida. A nossa maior preocupação como cristãos deveria de ser o trabalho do Espírito Santo na minha e na nossa vida. E tem um personagem bíblico que percebeu isso. No livro de Salmos, Salmo 51, Salmo 51. Esse salmo foi escrito por Davi. E ele escreveu esse salmo quando ele estava vivendo numa situação bem difícil. O rei Davi, apesar de uma vida pecaminosa que ele estava vivendo quando ele escreveu esse salmo, ele entendia muito bem o que é o trabalho do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E ele sentiu grande angústia por causa dos seus pecados. E ele clama a Deus aqui no verso 10. Salmo 51, verso 10 e verso 11. Veja como é que ele clama para Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. A palavra espírito aqui está na letra minúscula. Porque se refere ao eu, ao ser interior dele. Então Davi pediu para Deus
um caráter, um tipo de pessoa que fosse assim, equilibrada. Coisa que ele não era aqui nessa época aqui, que nós sabemos muito por quê. Não vou entrar aqui nos detalhes do que estava acontecendo na vida de Davi aqui. E ele não estava com um espírito equilibrado, um espírito inabalável. Mas aí então, no verso 11, ele diz assim, ó, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Vocês viram, irmão, qual era a maior preocupação de Davi? Ele pediu para Deus perdão, ele pediu para Deus purificação, ele pediu para Deus mudança de vida, com um único objetivo, para que Deus não retirasse dele o Espírito Santo. Davi era um homem que tinha comunhão íntima com Deus. Mas essa comunhão íntima com Deus, ela pode ser perdida. Essa comunhão íntima com Deus, nós conseguimos ela dia a dia, a cada dia, de manhã, de madrugada, buscando a Deus. Ou não talvez não de madrugada, mas nas suas primeiras horas, quando você levantar. É buscando a Deus nas primeiras horas do dia que você encontra uma intimidade com Deus. Espera aí, Carlos Alberto, mas eu não posso fazer isso mais tarde? Pode, claro que pode. E tem muita gente que consegue. O problema é o seguinte, é que as dificuldades da vida, quando você levanta da cama, aí começa a dificuldade. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ir para o emprego, tem que tomar café da manhã, tem que tomar banho, tem que me arrumar, tem que sair de casa. Isso o homem. A mulher tem que tomar conta da casa, tem que cuidar do filho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Gente, é uma loucura. E se você não tomar cuidado, as coisas de Deus ficam todas para lá. Você vai deixando de lado. É tanta coisa que o inimigo coloca na vida da gente, e que a gente também coloca na nossa vida, que a gente vai deixando Deus de lado. Essa é a grande verdade. Não é porque a gente não quer a presença de Deus, é que o inimigo e nós mesmos plantamos tanta coisa na nossa vida que essas coisas sufocam a semente e o trabalho do Espírito Santo no nosso coração. Como eu disse, irmãos, Davi conhecia muito bem quem era o Espírito Santo. Se você pegar aqui o livro de Salmos, a maior parte de todos esses salmos que estão aqui foi escrito por Davi. Ele escrevia o salmo e fazia a música guiado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que colocou no coração de Davi que ele deveria de enfrentar aquele gigante que estava afrontando o Deus de Israel. Era o Espírito Santo que estava com Davi quando ele enfrentou o leão, quando ele enfrentou o urso dentro de uma caverna. Era o Espírito Santo quando ele saía na frente dos exércitos de Israel para defender a nação de Israel e o povo do Senhor. E diz a Bíblia que Davi sempre era vitorioso. Sempre era vitorioso. E isso foi uma constante na vida dele durante mais de 40 anos, até chegar nesse ponto aqui, quando ele começou a deixar de buscar, quando ele começou a deixar de buscar a presença de Deus. Começou a se preocupar com outras coisas, começou a deixar de lado a sua comunhão com Deus, começou a deixar de lado a leitura das Escrituras, começou a deixar de lado as orações, e de repente ele se viu no meio de crimes, adultérios e prostituição. Um homem que era de Deus, segundo o coração de Deus. Por isso que ele diz aqui, Senhor, por favor, não retires de mim o teu Santo Espírito. E eu digo, irmãos,
esse pedido deveria de ser para nós também, hoje, que estamos vivendo hoje. Precisamos analisar a nossa vida. Davi sabia como o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa e como tinha trabalhado na vida dele. Ele não queria ficar sem o trabalho do Espírito Santo na sua vida. Ele sabia que sem o Espírito Santo ele não era ninguém diante de Deus e ele estaria perdido para sempre. Davi sabia de tudo isso. Deus deseja ardentemente derramar o Espírito Santo na vida de seus filhos. E por isso ele até contou uma parábola explicando a necessidade de pedir o Espírito Santo todos os dias. Essa parábola está no livro de Lucas. No livro de Lucas, nós encontramos essa parábola. Lucas capítulo 11. Olha aqui, Lucas capítulo 11. A parábola do amigo importuno. Essa é a parábola. Jesus queria colocar na cabeça dos discípulos que eles precisavam do Espírito Santo. Jesus queria abrir a mente deles para que eles entendessem a necessidade de buscar o Espírito Santo na sua vida. Ele então contou uma parábola. Lucas capítulo 11, verso 5. Aí disse assim, disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Verso 8. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo que tiver necessidade. Essa era a parábola. Depois da parábola, Jesus então vem com a admoestação. A admoestação é a seguinte: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. E aí, irmão, a gente usa essa parábola e esses versos antes para dizer o seguinte, se você está precisando alguma coisa de Deus, pode pedir que Deus vai te dar. Pode buscar que você vai encontrar. Pode pedir o que você quiser para Deus, que Deus vai te dar. Mas não é isso que a parábola e o texto bíblico está dizendo. O que a parábola e o texto bíblico quer ensinar para nós é o seguinte: que se nós pedirmos para Deus o Espírito Santo, nós teremos 100% garantia de que iremos recebê-lo. 100%. Você tem 100% de garantia de que você receberá o Espírito Santo de Deus se você pedir. Se você bater na porta do Pai, Ele vai te dar o Espírito Santo. Se você buscar, se você pedir,
Se você insistir com Deus, Ele vai te dar o Espírito Santo. Mas aí não, as pessoas pegam esse texto fora do contexto para dizer o seguinte, ó, tudo que você buscar de Deus em oração, você vai receber. E comete-se erros absurdos com relação a isso. Não estou dizendo que Deus não possa dar. A questão não é essa. A questão é você achar que se você pedir para Deus, Deus tem a obrigação de te dar, porque aqui está escrito na Bíblia. Deus não tem obrigação de te dar. Você já pensou, irmãos? Eu fico pensando ali com Jesus. Esse texto bíblico não se aplicou na vida de Jesus então, porque Jesus pediu na cruz, aliás, antes dele ir para a cruz no Getsêmani, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ora, quem era mais santo do que Jesus neste mundo? Deus então não atendeu a oração de Jesus. Esse verso para Jesus não foi verdade então, se for assim. Se a gente entender que o verso é se nós pedirmos e Deus vai fazer tudo que a gente pedir, então Deus não cumpriu esse verso na vida de Jesus. E não só na vida de Jesus, irmãos, na vida de muita gente. Hoje, ontem, amanhã e no passado. Muitas pessoas pediram para Deus muitas coisas e não receberam. O apóstolo Paulo pediu, se possível, que tirasse dele o espinho na carne. Deus não tirou. Vocês acham que os discípulos, os apóstolos queriam morrer pregando o evangelho? Não, ninguém quer morrer, irmãos. Vocês acham que eles não clamaram a Deus? Mas Deus, na sua sabedoria, na sua ciência, no seu grande conhecimento do futuro, do presente e do passado, achou por bem não atendê-los. E quem é que está aqui presente, que já não pediu a Deus alguma coisa e não aconteceu na sua vida? Ou todo mundo aqui pediu tudo para Deus e Deus fez tudo que você queria? Então, não entendamos mal o texto bíblico. Não entendamos mal. O que se está tratando aqui no texto bíblico é, se você pedir, se você buscar, se você bater a porta de Deus pedindo o Espírito Santo, você receberá e é 100% garantido. Agora, as outras coisas, Deus pode atender ou não, ou esperar um pouco, segundo a sabedoria dele e o que for melhor para nós. Ele pode atender a gente? Claro que pode. Eu estou querendo dizer com isso que eu não devo pedir as coisas para Deus? Não estou dizendo isso não. Você pode pedir para Deus. Você pode bater na porta de Deus. Você pode clamar para Deus. Você pode buscar. E Deus vai te atender também, mas segundo a vontade dele, não segundo o meu eu, o meu querer e a minha vontade. É essa separação que nós precisamos fazer. Agora, com certeza, se você pedir o Espírito Santo, Deus vai te dar o Espírito Santo. Mas você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que bater, você tem que ir até Deus. Você tem que insistir, porque foi que nem aqui a parábola do amigo importuno. O que o amigo importuno diz? O que ele pensou? Caramba, esse cara não vai me dar sossego, é meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã eu tenho que dormir, amanhã eu tenho que trabalhar. E os pães estão lá dentro do armário. Aí o que ele pensou? Não, cara, sou louco, por que eu não dou logo o pão para ele? Eu dou o pão para ele e vai embora, me deixa sossegado, eu vou dormir, eu vou perder 1 minuto. A mesma coisa foi a viúva diante do juiz iníquo. Ela foi diante do juiz, pediu de tudo quanto foi jeito, o juiz... Mas ela insistiu. O juiz falou, não aguento mais ver essa mulher todo dia na minha porta. Como é que eu faço para me livrar dessa mulher?
Aí ele pensou e pensou, caramba, é tão fácil, eu vou fazer o que ela está pedindo para mim. Aí foi lá e fez justiça para ela. E aí Deus fala assim, viu o que disse o juiz iníquo? Que dirá mais, o vosso Pai que estás nos céus dará para vocês o Espírito Santo. Então, irmãos, precisamos pedir, bater e buscar que nós vamos encontrar o Espírito Santo para a nossa vida. A promessa do Espírito Santo, Jesus mesmo, ele aconselhou os discípulos, Atos capítulo 1, livro de Atos, capítulo 1, Atos capítulo 1, verso 4. Olha lá. Olha o que Jesus aconselhou para os discípulos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele que de mim ouvistes. João batizou em água, mas vós sereis batizado com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus recomendou a eles, não saia daqui não, gente. Fica aqui, porque Deus vai cumprir na vida de vocês o que ele prometeu e que de mim ouvistes, e que João escreveu, que nem nós vimos aqui, né? E no verso 12, aqui, no capítulo 1, no verso 12, diz assim, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram todos os discípulos, Pedro, João, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Não somente eles, mas também com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. O que vocês acham que eles estavam orando, irmãos? Estavam orando a respeito do quê? Estavam orando porque estavam com medo dos soldados romanos que poderiam prendê-los? Estavam orando para receber bênção? O que será que eles estavam orando? Eles estavam lá, cumprindo o texto, batendo, pedindo, buscando. E eles ficaram um tempão lá fazendo isso. E não foi uma, nem duas, era o dia inteiro. Vários dias, clamando, pedindo, buscando. E vocês acham que Deus não ia cumprir, sendo que ele já tinha, como eu já li aqui para vocês, que ele prometeu que quem buscar, quem pedir, vai receber o Espírito Santo? É claro que Deus só poderia derramar sobre eles o Espírito Santo depois de todas essas buscas. A promessa se cumpriu no capítulo 2, o Espírito Santo veio. E veio com grande poder e com grande glória. O Espírito Santo é apresentado na Bíblia como uma pessoa da divindade. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é algo etéreo. O Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa da divindade. O Espírito Santo é o próprio Deus. Nós chamamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Quando nós estamos nos dirigindo à pessoa do Espírito Santo, nós estamos nos dirigindo a Deus. Então não é brincadeira, irmãos, isso daqui. Essa coisa é muito séria. O Espírito Santo é algo muito sério. Como nós ansiamos ver a pessoa de Jesus, nós iremos ver a pessoa do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 5,
Atos capítulo 5, verso 3. Para nós vermos que a pessoa do Espírito Santo é divina, eu vou ler aqui 2 textos para os irmãos. Atos capítulo 5, verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, meu amigo, para que mentisses ao Espírito Santo? Se o Espírito Santo fosse uma força, como é que eu vou mentir para uma força? Eu minto para uma pessoa, não para uma força. Mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do campo? E no verso 4, conservando-o, porventura, seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a quem, irmãos? A Deus. Ué, mas não diz que no começo não diz Espírito Santo? Aí agora está dizendo Deus. Então esse é um dos versos que mostra que o Espírito Santo é Deus. O outro verso, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui na Bíblia. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Foi o Espírito Santo que trabalhou na mente e no coração de homens para escrevê-la. Aqui é bem claro, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3 têm o mesmo nível. Ninguém é maior do que ninguém aí. Tanto Jesus, quanto Jesus é o Filho, Deus Pai é o Pai e o Espírito Santo. Não sei porque o pessoal tem tanta dificuldade para aceitar isso. Quando nós estamos buscando a Jesus, quando nós estamos pedindo o poder do Espírito Santo na nossa vida, nós estamos nos referindo a qualquer uma daquelas 3 pessoas lá. As 3 pessoas é Deus. A gente costuma até ilustrar o triângulo. O triângulo tem 3 lados. Só é triângulo se tiver 3 lados. Se você tirar um lado, não é triângulo. Essa é uma ilustração assim muito ruim, mas é uma ilustração. O Espírito Santo é Deus. E como Deus, todo cuidado, toda reverência diante da presença do Espírito Santo. O que o Espírito Santo pode fazer na minha e na sua vida? Primeiro, ele pode ensinar todas as coisas, irmãos. Livro de João, capítulo 14, verso 26. João 14, verso 26. Ele pode ensinar todas as coisas. 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Ensinará o quê? Todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É claro que todas as coisas aqui têm a ver com o reino de Deus. Mas eu já clamei a Deus uma vez e várias vezes. Eu tinha um problema de matemática e não conseguia resolver. E eu clamei a Deus, Espírito Santo, me ajuda aqui, Espírito Santo. E não é que o negócio resolveu, irmãos? Essa semana eu pedi de novo para o Espírito Santo, eu não sei o que eu faço aqui, me ajuda aqui, Espírito Santo. Aí passou um tempo, daqui a pouco a solução veio. Todas as coisas, as espirituais e as não espirituais, o Espírito Santo, ele pode te ensinar. Você já pediu para ele? Você confia nele que ele pode te ensinar?
É claro que uma coisa técnica, você tem que ir para a escola para estudar. Mas lá quando você estiver estudando aquela coisa técnica e você tiver dificuldade, você clama o Espírito Santo. Está com problema no teu serviço, lá em alguma área, clama o Espírito Santo, irmãos. Irmãos, eu estava na 3Ms de Ribeirão Preto, eu me lembro muito bem como hoje. Eu estava lá, eu era técnico de uma empresa, estava tentando arrumar o equipamento, o negócio não funcionava, irmãos. E tinha o supervisor, o gerente, o coordenador, os técnicos, um monte de gente em volta de mim esperando que eu desse solução. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu falei, só um minutinho que eu vou no banheiro. Eu saí de lá, sem brincadeira nenhuma, irmãos. Fui lá no banheiro, me ajoelhei e falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu preciso da tua ajuda aqui agora. E me levantei. Foi só isso só que eu falei. Me levantei e voltei. Era uma coisa técnica. Eu me levantei, voltei de novo e comecei o raciocínio todo de novo. Num determinado momento eu descobri qual era a solução. Arrumei e saí de lá. Fui embora em paz. E glorificando a Deus na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Irmãos, Deus já me respondeu na minha vida tantas coisas que eu nunca consigo lembrar de agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, irmãos. E eu tenho certeza que não é só na minha não, na sua também. Eu me lembrei disso agora, acho que guiado pelo Espírito Santo, que eu já tinha me esquecido disso há muitos anos. Mas eu não me esqueço que eu fui lá, me ajoelhei, pedi a Deus sabedoria, Ele me deu sabedoria na área técnica. Não tinha nada a ver com Bíblia, espírito de profecia, estudo bíblico, não. E Deus deu a solução para mim. Não que Ele falou nada para mim, eu orei, voltei para lá e fui tentar de novo, comecei tudo de novo. Fui passando passo a passo, e num ponto lá eu falei, já sei o que está errado. Aí arrumei, pronto. Tudo se resolveu. Então, quando ele diz aqui, todas as coisas, não é brincadeira não. Você tem que acreditar nisso. Você tem que buscar a Deus. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí mesmo no livro de João, capítulo 16. Esse daqui é o que mais a gente sabe, né? Que o Espírito Santo faz. Verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Tenho ouvido muito esse ano aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é, irmãos? A gente tem ouvido muito isso daí, né? Tem virado propaganda política. Mas a verdade é essa daqui, ó. Quem é que pode revelar a verdade? O único revelador da verdade é o Espírito Santo. Colocar o texto bíblico na boca e sair por aí falando é muito fácil. Agora, quem é aqui, ó? Quem é que realmente vai te dar a verdade? Para você conhecer a verdade e a verdade te libertar? É o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo. E no verso 8, ele diz assim, ó, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí as pessoas dizem assim, estou com uma vida difícil, eu não sei se eu estou andando por caminhos bons. Quem é que vai revelar se os teus caminhos são bons ou não? Está aqui, ó. Ele é o que convence do pecado. O Espírito Santo, irmãos, ele fala lá na sua mente, como diz lá no livro de Isaías, e ouvireis uma voz atrás de ti, este é o caminho, andai por ele. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Este é o caminho, andai por ele, livro de Isaías. É o Espírito Santo. É ele que vai mostrar para você se na tua vida tem pecado ou não. Da justiça, do juízo, que eu não vou entrar aqui porque o tempo já está acabando.
E finalmente, 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Esse é um dos que eu mais gosto, irmão. Está lá no Velho Testamento. Depois eu vou mostrar no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento diz assim de uma maneira maravilhosa. Maravilhosa. Está aqui, ó. Você quer mudança de vida? Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Hoje, ele continua trabalhando. Olha o que diz aqui, está no Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Eu vou ler com reverência, viu, irmãos? Com reverência esse texto aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Tu serás mudado em outro homem, tu serás mudado em outra mulher, tu serás mudado em outro jovem. Quem é que faz isso, irmãos? O Espírito do Senhor. Quem é o Espírito do Senhor? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é que tem poder de mudar a gente num outro homem. Eu quero mudar, viu, irmãos? É por isso que eu estou trazendo a mensagem aqui. Eu já preguei mensagem parecida com essa lá na Vila Natal. Estou pregando aqui, vou pregar em outro lugar. Eu estava pregando outras coisas. Eu falei, não, eu preciso pregar do Espírito Santo, porque eu preciso mudar. Eu quero ser mudado em outro homem. Ainda há esperança para mim. Eu ainda estou vivo. Deus ainda pode me mudar. E eu falei, como que eu vou conseguir isso? Eu tenho que falar do assunto para mim e para os irmãos também. Função do Espírito Santo. Mudar a nossa natureza num outro homem e numa outra mulher. Irmãos, não existe poder maior do que esse no universo. Mudar uma coisa que já foi feita em outra, não existe poder maior do que esse. Esse é o maior poder e o maior milagre do universo. Por quê? Depende do consentimento meu. Deus só vai fazer se eu permitir. Se eu não permitir, Deus não vai fazer. Impressionante, né? Como a gente tem nas nossas mãos o poder da decisão. Deus, com todo o poder que Ele tem, Criador do céu e da terra, de fazer todas as coisas, Ele não vai fazer nada se eu não permitir. Nada, Ele não vai fazer nada na minha vida se eu não permitir. Dos pontos que eu tenho aqui, que eu gostaria ainda de falar, é uma pergunta que é muito interessante. Quando que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Eu vou responder usando a Bíblia, né? Porque eu não tenho como responder essa pergunta. Mas no livro de João, capítulo 3, João, Evangelho de João, no capítulo 3, verso 5, é o paralelo de 1 Samuel 10, verso 6 do Antigo Testamento. Agora aqui o próprio Jesus falando. Aqui, ó, João, capítulo 3, verso 5. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava conversando com Nicodemos. E Jesus queria mostrar para Nicodemos a necessidade de ele ser batizado com o Espírito Santo. E uma oportunidade áurea para você receber o Espírito Santo, sabe qual é? No batismo. No batismo.
é uma oportunidade áurea para você receber o Espírito Santo. Você pode receber o Espírito Santo antes do batismo, você pode receber o Espírito Santo depois do batismo, mas no batismo é uma oportunidade áurea. Pensando desse jeito, que tipo de estudo bíblico eu deveria de dar? Que nível de estudo bíblico? Que nível de orientação eu deveria de dar para as pessoas para que quando elas chegassem aqui no batismo, elas ao mesmo tempo que fosse batizada pela água, fosse batizada também pelo Espírito. Por isso que nós precisamos nos preparar para o batismo. Não pode ser de qualquer jeito. Infelizmente a gente tem ouvido, pessoas dizer que não, venha. É verdade, irmãos, se você quer vir, venha, mas venha preparado. Venha preparado, porque quando você for batizado na água, você também pode ser batizado pelo Espírito Santo. Olha que bênção. Olha que bênção. Porque é isso que está dizendo aqui, ó. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí eu vou ler com vocês Mateus 3,16. Mateus 3,16. Olha lá, o batismo de Jesus, ó. Jesus é o nosso exemplo. O exemplo é Jesus. Aí diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Quando que Jesus recebeu o Espírito Santo de uma maneira em plenitude? No batismo. Foi no batismo. Se aconteceu isso com Jesus, Deus também espera que aconteça conosco também. Ah, mas eu fui batizado, eu não senti que Deus me batizou com o Espírito Santo. Não tem problema, Deus pode batizar depois. Aliás, o batismo do Espírito Santo é todos os dias. Precisamos ser batizados com o Espírito Santo todos os dias. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar esse assunto na Tua palavra nessa noite. O assunto do Espírito Santo deveria de ser a nossa maior preocupação todos os dias da nossa vida, Senhor. Que o Senhor nos ajude e que o Teu Santo Espírito possa nos transformar, não somente a mim, mas a todos os nossos irmãos aqui da Igreja de Cubatão, em um novo homem e uma nova mulher. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.